Olá, começou o Hashtag Educa, nossa live sobre educação aqui no Facebook da Multirio. 2018 começando, ano novo, período de férias escolares, janeiro. E aí, você já pensou que esse momento ele é bem oportuno para você passar mais tempo com seus filhos? Já pensou nisso? Que tipo de programação você pode fazer para curtir, para aproveitar um passeio em família? Então, não deixe de participar. Curta, comente, compartilhe, marque seus amigos. Coloque aí nas postagens as suas sugestões de programação, porque hoje a gente vai falar sobre isso, férias criativas. Ah, mas a gente está com orçamento reduzido. Não tem problema, tem programação para tudo isso, porque aqui do meu lado está a jornalista Antônia Leite Barbosa. Seja muito bem-vinda, Obrigada Antônia, pelo convite. ao Hashtag Educa. A Antônia, ela é autora do livro Agenda Carioca, Rio de Janeiro, Lugares, Programas e Pessoas, e do Agendinha Carioca, que é um guia de roteiros para as crianças aqui na cidade do Rio de Janeiro. E esses dois livros deram origem ao site Agenda Carioca e o Agendinha Carioca. E é um programa de rádio também. E é um programa de rádio. Então, olha só, falta de programação não é, você tem várias opções, vem para cá, não deixe de comentar, porque hoje a gente vai saber o que fazer com a garotada e ter esse momento de convivência que é tão importante, tanto para as crianças quanto para os pais durante as férias. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, muito feliz de estar aqui, de poder falar aí com quem está assistindo a gente e contar um pouquinho da minha experiência com a agenda e uma pesquisa de campo que eu fiz aí nos últimos dias para aproveitar melhor essa. Eu tenho 2 filhos pequenos, então eu também sei o que para muitas pessoas pode ser um castigo, que são as férias, não, para mim é uma oportunidade de realmente estar mais próxima dos meus filhos com qualidade de tempo. A gente vê uma série de memes, né, durante esse período assim de férias, quando terminam as férias, né, as crianças chateadas e as mães numa alegria e tal. E na verdade a gente tem que saber aproveitar esse momento. Ele é oportuno, né, Antônia, para que tenha um convívio maior. Eu entendo que muitas mães não têm uma rotina atribulada, que elas não podem, né, dedicar muitas horas, mas que elas tenham uma qualidade de tempo nesses momentos, tirem algumas manhãs ou final da tarde, se não puderem realmente ficar o dia inteiro com as crianças, e escolham alguns programas que marquem essas férias, que tenham assim que construam uma memória afetiva desse período. Você falou uma coisa super importante. Os passeios, eles lidam muito com a questão da memória. A gente constrói não só a memória com o conhecimento do que está se experienciando naquele momento, mas também da relação familiar, né? E a tecnologia, eu assim, sou uma mãe um pouco obsessiva, eu filmo e fotografo muito os meus filhos. E eu passei agora a dividir com eles essas filmagens. O meu filho ama assistir viagens de férias, passeios para determinados lugares. Ele fica curtindo novamente aquele programa através do registro dele, né? A gente deve, sim, eu não estou falando de compartilhar e expor a criança, mas num ambiente familiar, você ter esse material é muito rico. Porque a gente acha que resgata, né, as tradições familiares, enfim, a gente consegue conversar, acho que é o momento de se descobrir. Os pais se descobrem mais nos filhos e os filhos nos pais. Eu acho que é um momento riquíssimo. Mas eu acho que também não pode ter culpa nessa história, né? Não é para ser gincana, não é para pegar os filhos e fazer uma tabela com horário para fazer isso, fazer aquilo, tentar suprir, de repente, toda a ausência do ano naquele período curto. A criança precisa descansar, eu reforço muito isso. Quando os meus filhos entram de férias, naquela primeira semana, eu realmente deixo eles brincarem, ficarem em casa, sem necessariamente, eu pergunto, vocês querem ir no clube? Não, eles querem ficar em casa. A criança gosta de brincar com os próprios brinquedos. É importante também respeitar o momento da criança, né? E não atropelar muito a rotina. Eu acho que tem criança que ainda precisa tirar uma soneca no meio da tarde. Não deixar com que ela se alimente mal, sempre comendo na rua, com comida que não é, né, o mais adequado possível. Então, tentar conciliar aí a programação e as atrações com o dia a dia da criança, a rotina, o próprio desejo da criança, né? É interessante porque a gente pensa numa cidade, às vezes, que a maior parte da programação é feita ao ar livre. O Rio de Janeiro tem isso, né? Mas em alguns espaços da cidade, infelizmente, por outras condições, a gente não tem mais como se expor tanto como era no passado, né? Brincar na rua, algumas outras opções. É bom que a gente também volte o olhar para dentro de casa,
né? Para brincadeira em casa. Sem dúvida. Então, ó... E eu acho que também é muito preocupante o calor no verão, assim, hidratar as crianças, passar muito protetor solar várias vezes por dia. E se você realmente vai ter um tempo restrito, escolher fazer isso no início da manhã ou no final da tarde, que o sol é mais ameno, se você vai fazer uma atividade ao ar livre. Eu também tenho essa preocupação. Eu não levo meus filhos para a praia no meio-dia. Acho que... a gente tem que se preocupar com isso, né? Porque o sol é muito forte. A brincadeira o passeio acaba virando um transtorno, então, né? Quando, aqueles dias que você sai da cama muito cedo para ir para a praia, você vai com preguiça, mas você volta assim tão renovada, é tão bom chegar na praia assim vazia, pô, o sol saindo, você curtindo ali os primeiros momentos do dia. E você volta para casa e você ainda tem um dia inteiro pela frente para fazer outras coisas ou para não fazer nada. Então, já que a gente está falando em planejamento, o planejamento a ponto de pensar mesmo numa ida que não prejudique com a questão do sol, a saúde da criança, você tenha mais tempo de fazer outras coisas ao longo do dia, vamos pensar numa programação. Dá para a garotada tirar férias e ficar longe de tablet, de celular, viver as férias, uma programação fora ambiente virtual? Hoje em dia? Em casa é sempre mais difícil, né? Porque eu acho que as pessoas recorrem muito. Eu não dei videogame para o meu filho até hoje, estou tentando prorrogar isso ao máximo. Ele brinca muito de Lego, é uma coisa que eu estimulo a beça, porque eu acho que exercita bastante a imaginação. Você tem que encontrar uma coisa que seja um jogo que realmente cative. O mais velho também adora quebra-cabeça. Então, de tempos em tempos, invisto no novo quebra-cabeça, porque você ficar montando sempre o mesmo quebra-cabeça é muito chato. Você poder... Eu acho que, assim, para pais que às vezes não têm tantas ideias criativas, hoje em dia você vai numa livraria, tem tanta dica, assim, de não sei quantas atividades para fazer com criança, trabalhos manuais. Eu comprei um livro de 1000 ideias criativas de fazer... Aí comprei cartolina com meu filho, a gente fez serpente, a gente fez... Eu não teria habilidade manual e nem artística para fazer aquilo do zero, mas o livro vai te dando um passo a passo com materiais muito simples, entendeu? Você vai numa papelaria, compra 3 cores de cartolina, uma purpurina e você passa a tarde ali criando um enfeite, alguma coisa divertida. Agora, no Natal, por exemplo, que passou, a gente fez alguns enfeites para colocar na árvore, feitos por eles. Isso foi muito, muito legal. Então, toda vez que eles colocam a mão na massa, eu tenho no meu... Aliás, essa é uma dica, não é uma dica de programação, mas é uma dica que funcionou super lá em casa. Eu peguei uma parede comprida que eu tinha no corredor e colei uma fórmica branca, dessas com um brilho que você consegue escrever em cima. Então, eu tenho umas canetas especiais para escrever na tela branca e eles rabiscam muito, assim, é um espaço, e como ela vem já com 1,30 m de altura, então eles têm uma fórmica que é maior do que eles, para eles pintarem, colorirem, volta e meia escapa para o rodapé, né? Assim, vocês têm que ficar aqui nesse espaço contínuo, mas eu invisto muito assim, em papel, em lápis de cor, em massinha. Massinha, eu prefiro brincar no Play, porque eles têm o dom de esfarelar aquela massinha que ela vai impregnando em qualquer lugar. Tem uma coisa que você está falando que é interessante. Eu já vi vários pais aqui em lugares de lazer, por exemplo, as ruas que fecham no Rio de Janeiro aos domingos e aos feriados, giz escolar, né? E a criançada pinta o chão, desenha, rabisca. Às vezes o pai e a mãe não têm condição de ter... uma fórmica e tal, mas às vezes no ambiente de trabalho, tanto papel é impresso e que vai para o lixo, por que não reutilizar? Na escola do meu filho, trazer chefe, enfim, se tiver como, né? Reutilizar o verso de um papel, né? sem dúvida. Mas na escola do meu filho, eu percebi isso passeando pelo pátio outro dia, que tinham pelo menos 7 ou 8 atividades desenhadas no chão. Tirando a amarelinha, que é do nosso tempo, eu não saberia brincar do resto. Mas, assim, eles realmente ficam brincando. Se você reproduzir, descobrir quais são esses jogos, tem um com números, outro com argolas, e esses desafios, eles amam, eles passam o recreio todo. O recreio numa escola não é um recreio tecnológico, é um recreio com brincadeiras... É verdade. Talvez atualizadas ou não, mas... É importante a gente pensar, porque às vezes você está falando assim, mas isso tem que ter recurso. Não necessariamente tem tanto material de sucata que pode ser reutilizado. Na minha infância, eu li muito Gibi da Mônica. E tinha o Cascão, ele tinha um momento que ele ia para o lixão, né?
E ele pegava lá a garrafa de detergente, não sei o que e tal, e criava brinquedos com aquilo. Eu acho que se hoje a educação é tão preocupada com a questão da cultura maker e tal, por que não fazer o seu próprio brinquedo? Meu filho chegou outro dia da escola a mãe não é tão criativa, a escola é muito mais. Ele chegou com um cabo de vassoura, com uma garrafa PET cortada, uma alça, ele fez um cavalinho com um cabo de vassoura e uma garrafa PET cortada. O fundo da garrafa era a cabeça do cavalo. Aqui no Rio a gente tem a tradição de pipa, né? Quem pega a molecada toda que brinca na rua, a parte toda da Zona Norte, subúrbio do Rio, Zona Oeste, pipa, confeccionar a pipa, né? Então tem tantas brincadeiras. Por esse ladrão, né? eu gostava mais de ser ladrão do que ser polícia, mas tem tanta brincadeira bacana, assim, tem tanta coisa pra gente resgatar. Eles gostam muito do adoleta também. Eu tenho filhos, eu estou falando da vivência com filhos pequenos, né? Agora, se eu tivesse filhos maiores, uma coisa que eu fico brincando, assim, que eu fico muito impressionada com essa geração que não sabe trocar um pneu, aprender um prego na parede, não sabe, não consegue nem ajudar, não sabe nem a diferença de uma chave Phillips, uma chave Fender, uma chave Allen, assim. Eu tenho vontade, meus filhos estão ficando um pouquinho maiores, ensinar um pouco, o que, sei lá, fora chama handyman, serviços gerais, assim, você poder, não estou pedindo para ele mexer com elétrica complexa, mas, sabe, usar uma fita veda-rosca para uma pia que está vazando, você ter um pouquinho, se eu tivesse filhos adolescentes, eu acho que eu fazia um intensivão de marido de aluguel, não tem aquelas intensivão de uma colônia, eu adoraria encontrar uma colônia de férias que capacitasse os meus filhos e as meninas, que eu acho que isso é um interesse meu. Aliás, a mala de ferramenta lá em casa é minha, eu adoro esse assunto. Eu que prendo, conserto. Já viu que é uma dica, pode ser super estimulante, botar a criançada para pensar, para desenvolver alguma coisa e chegar junto, né, para construir brinquedos, enfim, tá aí uma dica de programação. Vamos dar uma olhada no roteiro? O que a gente tem na cidade, o que a gente pode usufruir numa cidade como o Rio de Janeiro, que é rica de parques, museus, áreas públicas, o que a gente tem? Eu acho que a gente às vezes fica com uma preguiça mental de explorar lugares que a gente já conhece, pensando que a gente vai sempre encontrar o mesmo. E no caso, os museus e parques tradicionais trazem durante as férias uma programação especial. Então, eu gosto muito de recorrer ao CCBB, ao Parque Lage, ao Mar e ao Museu do Amanhã. Todos eles vão ter uma atividade focada, restrita àquele período, mas muito estimulante para as crianças. É muito bacana porque a maioria delas são gratuitas, eles também têm essa preocupação de tentar atender ao maior número de pessoas. E vou citar alguns exemplos aqui que eu pesquisei. O CCBB, por exemplo, terá uma programação de férias, já começou, inclusive, que é o CCBB Educativo. Eles fazem visitas teatralizadas pelo museu. Eles resgatam brincadeiras antigas, né? A gente estava falando disso, escravos de Jó, amarelinha, telefone de latinha, eles constroem junto com as crianças numa roda. Tem, assim, às vezes um número de vagas restrito, é importante saber, você tem que chegar às vezes 30 minutos antes. No site sempre tem essas informações. No zoológico, que eu sei que é um assunto polêmico, foi inaugurado esse ano uma tirolesa de 80 metros, que também está fazendo o maior sucesso com a criançada, e a oportunidade de alimentar os animais em determinados horários. Ter um convívio maior com os bichos. Maior. As trilhas são sempre muito bacanas. Eu sei que ali perto do Shopping Rio Sul tem uma trilha que é muito fácil para a criança, ela leva menos de 1 hora, ela não é tão íngreme, você consegue levar uma criança com você e chegando lá você tem aquele presente, aquela vista estonteante. Colônias são muito ecléticas, né? Para quem tem a oportunidade de colocar numa colônia de férias, você tem uma colônia de férias da Bricks for Kids, por exemplo, que mistura Lego e Star Wars. Eles estão fazendo uma no Leblon e outra na Barra. Ateliê das Ideias tem colônia de férias com gastronomia. Às vezes você pode pegar às vezes o orçamento não dá, você quer dar... Quando eu falo colônia de férias, eu também não incentivo fazer isso uma extensão da escola. É você pegar uma semaninha ali ou outra e eventualmente matricular o seu filho numa colônia. Ele quer ficar com você também, ele quer ficar em casa, ele quer descansar. Deixa eu pensar o que mais. Fiquei muito feliz de explorar isso. Das brincadeiras do CCBB, a gente aqui na Multirio, dá uma olhada, a gente tem uma série de animações que resgatam justamente as brincadeiras de infância, como cantiga de roda, a gente tem ali
Hoje a gente estava vendo isso, a Linda Rosa Juvenil, tem tantas brincadeiras. Dá uma olhada no material da Multirio, porque eu acho que pode ser inspirador para você poder fazer isso na sua rua, com seus amigos, dentro de casa. Não sei se de repente a sua escola está aberta como um polo cultural da sua região, que você também pode utilizar. Dá uma olhada, de repente a sua escola está funcionando. Eu queria falar de um lugar que é pouco conhecido e oferece uma programação, aliás, não só nas férias, o ano inteiro, muito rica e gratuita, que é a Fundação, a Casa Museu Eva Clabin, que fica na Lagoa Rodrigo de Freitas. Eles estão, esse período, com uma oficina de lixo, luxo e arte, né, com atividades práticas, lançando um olhar sobre o lixo que a gente produz. No jardim, eles estão com obras do Bispo do Rosário, estão fazendo interações com isso. As oficinas normalmente acontecem sábados e domingos e feriados, e é um lugar muito especial também do Rio, que não está no roteiro óbvio, talvez, das atrações culturais. Vale a pena ficar de olho na programação deles. A gente separou as atrações culturais. Alguns pais têm resistência, poxa, mas criança mexe em tudo e tal, mas tem que levar a museu, né? É um momento que é importante. Né? Você vai passar por um constrangimento em algum momento, seu filho vai... Aí que você vai ter a oportunidade de corrigir, ensinar, valorizar. Quer dizer, você também não pode chegar no museu já castrando o seu filho, anda em linha reta, você não tem uma postura assim muito rigorosa, mas eu acho que eu tenho essa preocupação de levar meus filhos a restaurante, porque é corrigindo, são honestos quando você expõe eles a não chegar muito perto da obra de arte, você só vai poder corrigir isso na hora que ele enfiar o nariz. Né? Você fala, meu amor, aqui você pode danificar a obra, isso aqui é uma instalação, a gente mexe, a gente não mexe. Isso pode confundir as crianças, porque algumas obras são para você interagir com elas, então, poxa, você tem que... Eu acho que assim, vale a pena, dá uma olhada. A cidade do Rio de Janeiro é riquíssima em possibilidades. Tem bastante coisa no Agendinha também, né? O Agendinha, eu vou te contar como é que surgiu. Eu fiz a agenda em 2006, a primeira edição da agenda impressa. Eu tive uma coluna no Jornal do Brasil durante 8 anos e me deu muita vontade de organizar um guia com as atrações que eu fosse encontrar na cidade que eu estivesse visitando, que eu gostaria de encontrar numa cidade que eu estivesse visitando e que fugisse do roteiro óbvio. Então, eu fiz o livro muito focado na minha agenda pessoal. E claro que fui ampliando isso com novas edições. A primeira agenda carioca tinha uma havaianinha pendurada, inclusive, que era marca registrada, e foi super bem recebida. Eu fiz 3 edições, vou mostrar aqui. Posso fazer essa demonstração rapidamente? Eu fiz 3 edições, essa foi a segunda, bem mais robusta. Engraçado, quem me conhece sabe que o que eu estou vivendo vira inspiração para o livro. Eu tinha comprado um cachorro, aí a segunda agenda ganhou um capítulo pet. E a criançada? Pet. A criançada não tinha chegado lá. Eu fiz a terceira agenda, já casada, mas me sentindo mais senhoria, sei lá, estou me sentindo mais madura, né? E aí eu fiz uma agenda mais sóbria. Eu brinco porque eu tenho um projeto garantido que é a Agenda Coroca. Quando eu chegar à terceira idade, eu vou continuar escrevendo guias do Rio. E o meu primeiro filho nasceu, eu resolvi fazer a Agendinha. A Agendinha é o guia de sobrevivência para os pais descolados. Então, realmente tem todo um olhar sobre a cidade, mas também tem dicas de decoração, de enxoval, de médicos, tem muita referência. Depois fiz um guia da Lapa, então eu adoro escrever sobre o Rio. Eu, enfim, fui correspondente. Ela é uma cidade receptiva para criança? A cidade, eu acho que assim, eu acho que você tem muitas possibilidades ao ar livre, eu acho que você tem eu me sinto segura na minha cidade, eu acho que tem uma vocação aí, não só para o turismo, mas para a família. Eu não digo, é uma coisa específica para a criança, eu acho que ela proporciona momentos e programas para a família, com muita variedade, assim, eu acho que é bem ampla essa oferta aí de programas ao ar livre e programas culturais e esportivos. A gente estava lembrando uma coisa que eu não falei, eu falei muita dica cultural, mas, por exemplo, na Barra tem o museu da CBF, né, o Museu da Seleção Brasileira, para quem é apaixonado pelo futebol. Ele fica aberto todos os dias, de 10 da manhã às 6 da tarde. E crianças com menos de 6 anos... Gratuito? Não, mas crianças com menos de 6 anos não pagam para entrar. A molecada que gosta de futebol... Agora, Copa do Mundo, ano de Copa do Mundo. Eu costumo, por exemplo, ficar muito de olho no Clubinho de Ofertas, que é um site que oferece, principalmente para a parte de teatro, descontos de 70% às vezes nos ingressos. Então, tem dias, às vezes, específicos. Ficar também atento, porque os preços variam, né? Final de semana tende a ser um pouco mais caro,
Durante a semana você tem E a gente ingressos também mais tem, baratos. dependendo das regiões da cidade, a gente também tem as lonas culturais, tem toda uma programação voltada para a criançada e gratuita. Vale a pena conferir. Antônia, muito obrigada pela participação na nossa live, já está terminando. Obrigada pelo convite, Obrigada pelas foi uma dicas. oportunidade, fiquei muito feliz, muito honrada e espero ter colaborado aí com as dicas. Por favor, sigam o meu Instagram, Agenda Carioca, o site agendacarioca.rio, onde eu vou poder não só ampliar esse conteúdo, mas oferecer sempre novas dicas e tá aí explorando a cidade que eu amo, a cidade que eu nasci, que é matéria-prima para o meu trabalho. Obrigada. É você que acompanhou? Até o próximo #Educa.